Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer a Fortaleza dos Reis Magos, que fica no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, nas areias da Praia do Forte. Natal, capital do Rio Grande do Norte, é um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros e estrangeiros. Mas eles não vêm só atrás de praia e lindos dias de sol, não. Natal guarda uma curiosidade que já foi até registrada no livro dos recordes: o maior cajueiro do mundo. O maior cajueiro do mundo, também conhecido como Cajueiro de Pirangi, é uma árvore gigante localizada no município de Parnamirim, a 12 quilômetros ao sul de Natal. Por causa de uma mutação genética, a copa do cajueiro não para de crescer e já ocupa uma área do tamanho de um campo de futebol. São 8.500 metros e produz cerca de 70 mil cajus por ano. Dá para acreditar? Reza a lenda que o cajueiro foi plantado por um pescador em 1888 e que ele teria morrido aqui aos 93 anos sob a sombra de suas folhas. É realmente impressionante ver do que a natureza é capaz. Mas hoje nosso destino é outro, também muito visitado pelos turistas: a Fortaleza dos Reis Magos, a mais antiga construção do estado do Rio Grande do Norte. A Fortaleza dos Reis Magos foi construída pelos colonizadores portugueses em 1598, nas proximidades do encontro do Oceano Atlântico com o rio Potengi. Em 1633, apesar da localização estratégica, não impediu a invasão dos holandeses. Anos mais tarde, os portugueses conseguiram retomar a cidade e o forte. E hoje, ele é aberto à visitação ainda ostentando seus canhões, a capela e os alojamentos. Bem-vindos ao monumento Fortaleza dos Reis Magos. Vamos fazer uma fantástica viagem ao passado e conhecer verdadeiras relíquias conquistadas pelos nossos colonizadores. Vamos! Esse é o único acesso ao interior da fortaleza. No século XVII, não era assim tão fácil passar para o lado de dentro. Aqui nós encontramos alguns meios de defesa, como esta fenda, bem aqui na entrada, logo após o portão de entrada, e servia justamente para que fosse jogado sobre os invasores água fervendo ou azeite quente, numa tentativa de impedir que eles adentrassem a Fortaleza dos Reis Magos. Sem dúvidas, a recepção hoje em dia é bem mais amigável. Uma vez aqui dentro, o visitante já entra no clima das primeiras histórias da região. Então aqui está o Marco de Touros. Touros é um município que fica a 100 quilômetros daqui da Fortaleza, no litoral norte. Marco de Touros porque foi colocado primeiramente lá, por isso esse nome. Ele contém símbolos como a cruz da Ordem de Cristo, o brasão da coroa portuguesa, esculpidos ali. E isso indicava que as terras pertenciam a Portugal. E chegou aqui no Brasil, no caso da Praia de Touros, no dia 7 de agosto de 1501. Foi colocado aqui em 1976 para sua preservação. O Marco Colonial de Touros é considerado o mais antigo marco de posse da coroa portuguesa no Brasil. Existem lendas sobre esse marco, como a lenda do chá, que os nativos acreditavam que ele fazia milagres, pelo fato de ele ter cruzes ali. Então, na época, muita religiosidade dos portugueses, e assim eles achavam que, tirando pedaço desse marco, eles fazendo um chá com os pedaços, ficariam curados de suas doenças. Há também a lenda do casamento, que quando os nativos iam casar, eles vinham para frente desse marco, davam 3 cabeçadas na frente, 3 voltas para a direita e já estavam casados. Estamos aqui na Fortaleza dos Reis Magos, uma das fortalezas mais belas, importantes e sugestivas, uma construção feita de pedra. Essas pedras são chamadas pedras de cantaria. Por que pedra de cantaria? Porque as pedras eram lavradas para formar o ângulo de uma construção, arrematando 2 paredes, ou seja, o canto.
A fortaleza foi construída no final do século XVI, quando a colônia Brasil já havia sido descoberta há quase um século pelos portugueses. Mas o momento ainda era bem precário, a região era constantemente ameaçada pelos índios e franceses que queriam invadir a qualquer custo. A melhor defesa era a ocupação efetiva. Assim, no dia 6 de janeiro de 1598, dia de Reis para os católicos, começa a construção da fortaleza, que leva o nome de Reis Magos. Foi o padre que arquitetou a fortaleza, chamado Gaspar de Sampérez. Lembrando que esse padre, ele era militar e espanhol. O formato da fortaleza, todos sabem que é 5 pontas. Lembrando que na capela é armazenado o paiol de pólvora. Em caso de uma batalha, se uma bola de canhão atingisse a capela, o paiol ia explodir. A pólvora ia acabar, a fortaleza estaria ganha para os invasores. Igual o nosso corpo humano, se a gente receber um ferimento no coração, nós morremos. Embaixo da Casa da Pólvora fica a capela com cópias das imagens dos 3 reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. As imagens originais ficam na Igreja dos Santos Reis, aqui em Natal. Estamos aqui em cima da capela da Fortaleza dos Reis Magos, ou seja, no paiol de pólvora. Mas por que em cima da capela da fortaleza? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque essa fortaleza é uma fortaleza marítima. Ela foi construída em cima de recifes. O piso dela fica úmido, principalmente à noite. Se a pólvora ficasse no chão, seria estragada. Segundo motivo, os invasores invadiam a fortaleza e fossem procurar a pólvora para roubar, até porque naquela época a pólvora era como se fosse ouro. Ele jamais ia saber ou desconfiar que a pólvora ficava guardada em um local sagrado, em cima de uma capela. Lembrando que as telhas originais, os portugueses usavam as coxas dos índios e dos escravos como forma para fazer suas telhas. Uns tinham as coxas grossas, outros as coxas finas, ou seja, as telhas saíam tortas. Quando a gente não faz uma coisa mal feita, a gente não tem o hábito de falar, isso aí foi feito nas coxas, já vem disso daí. Bom, aquelas 2 salas lá do outro lado, pessoal, onde é os banheiros, banheiro feminino e masculino, naquela época não tinha divisão. Era uma sala só e era o depósito de todo o alimento da fortaleza. E dessa sala aqui, ó, até o final, temos aqui 3 salas. Era apenas os 3 alojamentos dos soldados. Dormiam nos 3 juntos, cerca de 80 a 90 soldados, mas homens em geral aqui era mais ou menos 100. Olha só, a sala aqui embaixo, o refeitório da fortaleza. Para mais ou menos 100 homens que habitavam aqui, bem apertado, não é? Só o capitão Mó podia se alimentar aqui. Os soldados comiam do lado de fora, faça sol, faça chuva, faça dia ou faça noite. Agora nós vamos conhecer o famoso calabouço da fortaleza. Vocês devem estar se perguntando, quem ia para o calabouço? Eu vou dar um exemplo. Se tivesse uma batalha dos portugueses com os franceses, os portugueses ganhou a batalha, mas teve um soldado francês que matou vários soldados portugueses e deu prejuízo a Portugal. Ele tinha que sofrer até morrer. Levavam ele para o calabouço. Nessa primeira sala, ele sofria 3 torturas: quebra de ossos, chicotadas e queimaduras. Se ele continuasse vivo, levavam ele para a segunda sala. A segunda sala do calabouço, pessoal, o espaço é bem menor. Aí ele ficava preso aqui durante 5 dias, totalmente na escuridão, sem ver um pouquinho da luz do dia, se alimentando somente de pão e água. Aí no 6º dia levava ele para fora e ele era forçado a olhar para o sol de meio-dia. Ele ficava cego, resistindo. Terceira e última sala. A última sala do calabouço, gente, o piso não é original. O verdadeiro está a 7 metros de profundidades. E lá embaixo é os recifes pontiagudos. Aí os portugueses amarravam uma bola de canhão nos seus pés e jogavam ele lá embaixo. Se ele continuasse vivo, ele era um santo. A única abertura original é a que está em cima, bem no canto, muito pequena, que foi construída exatamente para sair o mau cheiro dos corpos. Porque vivo ou morto, na terceira sala ele ficava. Esse era um dos alojamentos onde dormiam os soldados portugueses.
Como eram em média 80 soldados por alojamento, existiam mezaninos, espécies de plataformas de madeira fazendo um segundo andar superior. Mais de 400 anos depois, a madeira, sucupira, não resistiu ao tempo e os mezaninos, infelizmente, não existem mais. Hoje nós estamos vendo os painéis ilustrativos que demonstram um pouco e retrata a vida indígena dos tapuias, né? Que eram os indígenas que habitavam o interior do Rio Grande do Norte. E também a vida dos holandeses que aqui residiram, na passagem dos holandeses no século XVII. E também nós temos aqui um boneco que ele está representando Felipe Camarão. Felipe Camarão, ele era um indígena criado pelos portugueses. Era ele que fazia as negociações aqui na capitania do Rio Grande, porque ele sabia a língua tupi-guarani e a língua portuguesa. E também foi o governador de todos os indígenas do Brasil, né? Que ironia, né? Já que naquela outra sala dormiriam 80 soldados, aqui nós estamos no maior alojamento dos soldados, mas só que aqui dentro só dormiria um soldado, que era o Capitão Mó. E ele ainda achou pequeno, viu? E dividiu com o mezanino. Em cima ficava seu alojamento e embaixo seu escritório. E algumas aberturas que nós temos nas paredes eram seus possíveis cofres. Ele botava seus pertences mais valiosos e cobriria com um quadro. Atualmente, a sala guarda painéis que ilustram os patrimônios materiais e imateriais do estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui na passagem secreta da Fortaleza dos Reis-Magos. Se por acaso tivesse uma batalha na Fortaleza e os portugueses estiverem na desvantagem, perdendo a batalha, só quem podia fugir por aqui era o Capitão Mó. Na época tinha uma pedra móvel, ele afastava a pedra. Lá no final, onde tem a parede, existia uma fina camada de argila. Facilmente seria derrubada a socos e a pontapés. E no outro lado, no rio Potengi, uma pequena embarcação já esperava ele para fugir. De tão corajoso, os soldados lutavam até a morte. No próximo bloco, vamos visitar a sala de armas e munições e conhecer os canhões originais da fortaleza. Chegando aqui na Praça de Artilharia Maior, os canhões são todos originais e pesa cada um 800 quilos. E descobrir por que na Segunda Guerra Mundial se ouvia muito sotaque americano por aqui. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta ao Rio Grande do Norte, Natal, para continuar nossa visita à Fortaleza dos Reis-Magos, uma edificação militar construída pelos colonizadores portugueses no final do século XVI, com o objetivo de proteger a cidade de Natal dos invasores. Mais de 400 anos depois, a fortaleza foi transformada num museu que conta um pouco da história das disputas que ocorreram por aqui. Tudo começa através daqui. Para que você conheça a cidade de Natal, a história de todo esse estado, você primeiramente tem que conhecer esta fortaleza. Fortaleza dos Reis-Magos é o principal monumento da cidade de Natal. Continuando a visita de vocês aqui na Fortaleza dos Reis-Magos, dentro desta salinha aqui, temos alguns painéis que mostram pessoas ilustres da época do início de sua construção e colonização nesta capitania, um dos grandes navegadores que é Américo Vespucci, onde verão também ele, o então donatário João de Barro.
Essas aqui são mostradas as divisões das capitanias hereditárias, só um pouquinho sobre elas. E aí vocês irão ver aqui o donatário da capitania do Rio Grande. Para evitar invasões estrangeiras, o rei de Portugal, Dom João III, criou em 1534 as capitanias hereditárias, um sistema administrativo que consistia em dividir o Brasil em grandes faixas territoriais e entregar a administração de cada uma delas a um donatário, que eram principalmente nobres que tinham relações com a coroa portuguesa. Esta aqui, capitania do Rio Grande, habitava ele, os nativos, os índios potiguares. E voltando ao lado, vocês irão estar diante dela, uma das réplicas utilizada pelos portugueses, conhecida um armamento besta ou balista. Era um tipo de arco e flecha usado pelos portugueses. A sala que estamos era o armazém de armas e munições, onde todas elas ficavam neste local. Estamos agora entrando no alojamento de soldados, um espaço que dormiu uma média de 20 soldados. A sala, para não que se esqueçam, ela possui 3 meios de defesa. A parede ela tem 9 metros de altura por 14 metros de largura, em pedra, blocos de pedra. Aos principais ataques, bolas de canhões. Em parede batida como esta aqui, lá elas ficariam. Não atinge os soldados em seus alojamentos. A sala possui mais meios de defesa. Um deles é esta abertura aqui ao lado, que é conhecida como seteira, local onde tem uma abertura em formato de funil. Soldado armado tem a visão do portão de entrada e saída da fortaleza. Outro meio de defesa, que é a altura da porta, onde, lembrando a todos, a estatura do soldado português na época chegava a 1,60 m, onde naquela época, holandeses e franceses sendo os principais invasores, alto. No momento que baixa, ele vai deixar a guarda aberta e perder a sua visão. Facilita ao soldado dentro da sala lhe combater. A fortaleza só foi tomada uma vez, os holandeses no século XVII. Numa operação combinada por terra e por mar, uma tropa de 800 soldados holandeses cercaram o forte em dezembro de 1633 e, após uma semana, venceram os portugueses, que só retomaram a fortaleza 21 anos depois. Estamos aqui no terceiro alojamento dos soldados portugueses. Dormiam aqui cerca de 15 a 20 soldados. Temos aqui uma exposição feita pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parceria com o governo do estado, uma escavação feita para encontrar artefatos da época. E encontramos, temos aqui bolas de canhões, cachimbo holandês, cachimbo francês, colar indígena. Quem vem à Fortaleza dos Reis Magos não pode deixar de subir essas escadas para aproveitar uma das vistas mais bonitas de Natal. Daqui de cima é possível ver as praias da cidade. Bom, olha só, pessoal. Chegamos aqui, na Praça de Artilharia Maior. Os canhões são todos originais e pesa cada um 800 quilos. É um canhão de maior porte. E cada abertura dessa na parede existia um canhão igual. Olha só uma observação. Estão vendo esse corredor onde acabamos de passar? Ele está bem de frente para o mar e não tem nenhuma abertura de canhão. Vocês poderiam me perguntar como era que ele se defendia em um ataque. A 2 milhas náuticas, pessoal, nessa direção, tem grandes recifes. Qualquer embarcação que ousasse passar ou atacar por aí, ficava encalhadas. Eles só podiam atacar a fortaleza nessa direção aqui, entrando pelo rio. E o
caminho principal. Nós estamos andando sobre paredes. Tudo isso daqui, turma, é um paredão de 9 metros de altura e 14 metros de espessura de pura pedra maciça. Já foi construído para suportar o ataque dos invasores. A importância de trazer o turista até aqui inicialmente no passeio é justamente essa, de mostrar o princípio da história para depois a gente se aprofundar no restante de Natal, né? Da história, dos monumentos, de tudo. Então, o pontapé inicial é aqui, a Fortaleza dos Três Reis Magos. Agora, nesse exato momento, estamos aqui no cais de carga e descarga da Fortaleza. Carga porque na época não existia essa proteção de madeira e nem o quebra-mar, a passarela. Então vinha pequenas embarcações até aqui, deixar alimentos, munições e armamentos. E descarga, porque muitos historiadores dizem que aqui era o possível banheiro da época. E aqui embaixo, interessante desse cais, que aqui embaixo é aquela passagem secreta onde o capitão iria fugir. Se o soldado quisesse deixar sua homenagem ao capitão quando ele fosse fugir, era só vir para cá e despejar toda a sua homenagem na cabeça do capitão. Por causa de sua localização estratégica, a fortaleza serviu de base para os americanos na Segunda Guerra Mundial. Natal está localizado bem na esquina do continente americano. É um dos primeiros pontos mais próximo da Europa. Então, aqui no meio, existia um farol que sinalizava o pouso dos hidroaviões americanos que vinham da Europa e pousavam no rio Potengi para recarga. Só que a estrutura do farol era de ferro. Ao passar o tempo, a maresia começou a corroer e ele estava ameaçando cair sobre a fortaleza. Em agosto de 1951, a Marinha Brasileira retirou o farol e colocou aqui no meio um marco testemunho comprovando que existia um farol. Uma espécie de uma medalha, a Marinha Brasileira colocou aqui. E esse farol foi o primeiro farol de Natal, ele se chamava Farol de Santos Reis. Natal foi a única cidade brasileira a receber uma base militar americana. 10.000 soldados desembarcaram por aqui na Segunda Guerra Mundial. De carona, vieram a Coca-Cola, que ainda não era comercializada na América do Sul, o chiclete, super consumido pelos soldados e que caiu logo no gosto popular, os óculos Ray-Ban, usado pelos aviadores, virou moda entre os civis, e dizem até que a palavra forró, que designa o ritmo típico do Nordeste, foi inventada a partir do trocadilho de for all, para todos. Será? Por sinal, for all eram os bailes que aconteciam dentro das bases militares americanas, dos quais participavam soldados e civis. Era uma festa para todos. Essa convivência entre soldados americanos e civis brasileiros virou até tema de filme, For All, o trampolim da vitória, do diretor brasileiro Busa Ferraz. E quando chega ao fim da visita, é preciso descer a escada do -1. Por que -1? Na recepção, na entrada da fortaleza, vocês viram alguns meios de defesa que os inimigos poderiam encontrar. Observe o bloco de pedra maior que está ali. Aquele bloco era o buraco onde era jogado aquelas invasoras, aquela parte do óleo ou da água quente que era jogado na recepção. Se os inimigos escapam desse óleo quente, ainda tem os soldados armados. Se eles escapam dos soldados, a primeira escada que eles veem, seria essa. Então eles tentariam subir a escada para desativarem os principais meios de defesa da fortaleza, que eram os canhões. Mas só que eles nunca imaginariam que aqui ficavam 2 soldados portugueses escondidos, que empurrariam o invasor dizendo, -1 ao combate. E o soldado que estava lá embaixo responderia, -1 ao combater. -1 porque na época não existiria o corrimão ao lado, então seria de aproximadamente 7 metros de queda livre. Se o inimigo caísse lá embaixo, seria uma queda fatal. Sim, chamou a atenção que eles conservaram bastante a história, né? Porque, às vezes, muitas coisas que a gente aprende na escola, vendo nos livros, a gente pode vir aqui e visitar pessoalmente. Eu acho muito importante a conservação da história de um país. Muito obrigado a vocês pela visita ao Monumento Fortaleza dos Reis Magos. Espero que tenham gostado e voltem sempre. Este monumento é um monumento que recebe diariamente entre 500 a 1.000 pessoas, turistas do Brasil e do exterior.
Temos também uma ação social onde a gente recebe as escolas municipais, estaduais e federais gratuitamente. É uma ação social do governo, procurando naturalmente contar a história e contribuir com a cultura de toda a nossa gente. Gostou da visita? Então anota o endereço e venha conhecer pessoalmente. Praia do Forte, Natal, Rio Grande do Norte. E até o próximo museu, pessoal!